Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Deus te abençoe, muita paz e muita prosperidade na sua vida. Estamos trabalhando essa série Enfrentando o Medo e hoje já é o 7º episódio dessa série. E nesse episódio a gente continua no Salmo 91, a gente está trabalhando 2 salmos para falar de enfrentar o medo, Salmo 23, Salmo 91. A gente já trabalhou o Salmo 23 inteiro, vimos algumas cenas fantásticas lá no Salmo 23 e agora estamos no Salmo 91 e hoje a gente chega no versículo 5 e 6 do Salmo 91 e antes da gente entrar nesse texto, eu quero orar com você. E antes de orar com você, eu preciso te lembrar que é importante que você se inscreva no canal, se você não é inscrito, que você ative o sininho para ser lembrado quando chegar episódios novos, que você comenta aqui embaixo o que Deus falou com você nesse episódio. Por que isso é importante? Porque quando você faz essas coisas, você diz para o YouTube que você gostou e que o YouTube pode mandar esse vídeo para as pessoas que têm o mesmo perfil que você, tá bom? Vamos orar então e pedir que Deus fale com a gente. Senhor Deus de Abraão, no nome de Jesus, nós clamamos por intervenção do Senhor, clamamos para que a Tua palavra fale conosco, clamamos para que o Senhor nos dê ferramentas para vencer o medo, para que o Senhor nos empurre para uma vida de equilíbrio, uma vida onde o medo não nos controla. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 2 coisas que a gente viu em todos os nossos episódios é que as ferramentas que Deus te dá, todas elas incluem você admitir o medo que está operando em você, porque se você não admitir, não tem jeito de enfrentar o medo, e que você desabafe a sensação de medo que você está sentindo. Essas 2 coisas, gente, são primárias para resolver qualquer emoção que esteja te perturbando. Se você não tem um lugar seguro para desabafar o seu medo, e se você não admite que tem um medo, o medo vai crescer, vai virar um monstro dentro de você e vai te levar para caminhos obscuros, caminhos tipo síndrome do pânico, burnout, borderline. O medo adoece a alma humana. Então, registra isso, importante. No início de qualquer coisa, admite o medo como uma coisa normal da vida e desabafa ele num ambiente seguro. Não desabafa ele num ambiente onde as pessoas vão tripudiavam, zombavam, riam, ridicularizar. Não serve, essas pessoas não servem para você desabafar. Quem serve para você desabafar é alguém que te compreenda e que tenha uma dose razoável de empatia. Resolvida essa primeira parte, nós estamos trabalhando algumas ferramentas nesses 2 salmos para te dar ferramentas para você ressignificar o medo, tá bom? E o texto de hoje, no Salmo 91, falando sobre o medo e as ferramentas que Deus tem nos dado para enfrentar o medo, versículos 5 e 6 do Salmo 91, olha o texto. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Nesse texto, o salmista está falando numa linguagem poética, de 2 tipos de medo. O medo racional e o medo irracional. Quando ele fala de você não temer o pavor da noite, ele está falando do medo irracional. Quando ele está falando de você temer a flecha que voa de dia, está falando do medo racional. Quando ele fala no versículo 6, da peste que se move sorrateira nas trevas, está falando do medo irracional. Quando ele fala da praga que devasta ao meio-dia, medo racional. Qual a diferença do medo irracional para o medo racional? A diferença é que no medo irracional você não tem provas de que a fonte do seu medo é real. Na maioria das vezes,
você tem muito mais certeza de que ela não existe do que ela existe. Mas de alguma forma você não consegue provar para o seu sistema que pelo fato de a fonte do medo não ser real, que você devia parar de ter medo. Seu sistema já absorveu o medo, e aí porque o sistema absorveu o medo, ele não aceita que você pare de ter medo só porque provou para ele que aquilo não é real. Por exemplo, quando ele fala de você não precisa temer o pavor da noite, a ideia por trás de não temer o pavor da noite tá à noite, tem alguma coisa lá no escuro. Eu não sei o que tem lá no escuro, mas tem alguma coisa lá e tá vindo. O não saber é tão amedrontador quanto o pior de todos os problemas, porque se eu não sei o que pode ser qualquer coisa, inclusive o pior de todos os problemas. Mas não é só esse medo irracional, é também o medo racional, porque, por exemplo, quando você está num ambiente onde tem realmente uma flecha e você já viu a primeira atingindo algum lugar e está vindo mais flecha, de onde veio essa, a chance da próxima flecha acertar você é muito grande. Então, o seu medo é real, é provável e comprovado, e é muito provável que ele te atinja a qualquer momento. Mas a fala do salmista, ou de Deus através do salmista, para mim e para você, é que você não precisa ter medo, nem do medo irracional e nem do medo racional. A ideia aqui é que Deus está te convidando a parar de usar seu raciocínio lógico como ferramenta para vencer o medo e usar Deus como ferramenta para vencer o medo. Em vez de você usar o raciocínio lógico e provar por A mais B que esse medo não é real, que você admita que ele é real e traga Deus para dentro. O medo racional e o medo irracional, muitas vezes, usado esse conhecimento, olha, eu sei que tem um medo racional e eu sei que tem um medo irracional. Então, eu vou entender se o medo é irracional e vou dizer para minha mente, não precisa ter medo, porque é irracional, isso não faz sentido. Como é que você vai ter medo de uma cobra te picar num ambiente onde não tem absolutamente nenhuma cobra? Não faz sentido. Por outro lado, tem um problema ali, mas então vamos resolver o problema, vamos criar uma barreira e então vamos nos sentir seguros. O convite de Deus é para que você não confie nessa racionalidade, para que você confie nele. Você não precisa temer, nem no medo racional, nem no medo irracional. E por que você não precisa temer? Porque você tem Deus na sua vida. Então, o conselho que o salmista está te dando é para que você aceite a possibilidade de esse mal realmente estar ali, para que você aceite a possibilidade de esse mal te afetar de alguma forma, mas assim que você aceitou a possibilidade do mal chegar até você, você diz, mas eu tenho Deus comigo, mas eu confio nele, ele está comigo, e seja lá o que ele estiver fazendo, é uma boa ação e ele vai me proteger, não sei como, não sei que ferramentas ele vai usar. Sabe, tem uma ilustração que eu vivi com o meu filho quando ele tinha por volta de uns 2 anos e um pouquinho. Inclusive eu conto essa ilustração no meu livro Restaurando a Paternidade. Eu conto essa ilustração lá. E o que aconteceu é que no meio da noite, um dia, o Marquinho gritou de medo, o temperamento dele tende para o medo.
Os S tendem para insegurança e medo, é do temperamento. E aí fui para o quarto para socorrer ele, e quando cheguei lá, ele estava encostado na parede, e aí eu me ajoelhei no chão para conversar com ele, para perguntar o que foi, e aí ele falou para mim: papai, tem um bicho debaixo da cama. Aí eu podia, sabendo que aquele medo era irracional, porque não tinha um bicho debaixo da cama, mas eu não podia empurrar a garganta abaixo dele a minha racionalidade. Por que não? Porque se eu empurrasse a minha racionalidade garganta abaixo dele, ele ia se sentir sozinho no mundo dele com o bicho. Se o bicho está lá debaixo da cama e o pai dele, que pode ajudá-lo a lidar com o bicho, não está vendo, então ele está sozinho. E aí, em vez de tentar racionalizar, eu subi em cima da cama junto com ele, sentei do lado dele, abracei ele e perguntei: e como é que é o bicho? E deixei ele me contar do bicho. E eu sabia ainda que o medo era irracional. E quando ele me contou da história do bicho todo, como é que era, então eu falei para ele: então vamos orar pedindo para o Papai do Céu mandar um anjão bem grande, e o anjo vai cortar o bicho todinho com a espada. Aí ele falou: E então nós oramos, pedimos para Deus enviar um anjo, para o anjo derrotar o bicho, e nós oramos, e depois ele me contou com detalhes como foi a batalha e como foi que o anjo acabou com o bicho. O que essa ilustração ajuda você a entender sobre como lidar com o medo? É que o medo é uma realidade tão bem estabelecida para a nossa alma que a racionalidade não é uma boa ferramenta para você derrotar o medo. Usar pensamento racional para dizer para o seu sistema que o seu medo não é real, não reduz o medo na maioria das vezes. O que reduz o medo, na maioria das vezes, é você dar para a alma um poder maior no qual ela pode se apoiar. O que eu fiz naquele dia foi primeiro dar para o meu filho companhia para o medo dele. Quando eu subi na cama e o abracei, eu estava dizendo para ele que ele não estava sozinho no medo. Lembra que a gente viu no Salmo 23, o salmista disse: eu não tenho medo porque o Senhor está comigo. Então eu dei companhia para ele. Mas em seguida, a gente acessou o sobrenatural, trouxe a fé à tona para usar como socorro para o medo. Aqui, o salmista está dizendo que a gente precisa abrir mão da nossa racionalidade, em vez de tentar dizer que esse medo aqui ele não é válido porque ele não é racional. E esse medo aqui, ele é válido, ele é racional, mas nós vamos resolvê-lo assim, 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 usando ferramentas de racionalidade. O salmista está nos dizendo que não é uma boa ideia, porque a gente não teme o pavor da noite, a gente não teme a flecha que voa de dia, a gente não teme o medo racional e nem o medo irracional, porque a gente aceita o medo, aceita que ele existe, desabafa o medo e depois clama a Deus por socorro para que Deus seja a solução do problema para nós. Usar ferramentas de racionalização para resolver o medo só mascara ele. Não o resolve de fato. Por exemplo, quando saí do quarto aquele dia, o Marquinhos estava bem resolvido e eu disse para ele: filho, toda vez que o bicho aparecer, você pode orar e pedir que o Papai do Céu manda outro anjo para cortar ele. Então, às vezes você precisa dizer para o garotinho medroso da sua alma que Deus está com ele, em vez de dizer para o garotinho medroso da sua alma que o que ele viu não é verdade, que não tem nada de real, que o medo não existe, que os bichos não existem, que o mal que ele está vendo não existe. Às vezes, não é uma boa ideia racionalizar,
Porque ao racionalizar o medo, você só deixa o garoto que mora dentro de você sozinho. Deixa aquela menininha assustada sozinha, porque não tem ninguém para olhar o medo dela junto com ela. Então, é preciso aceitar que, seja racional ou irracional, o medo é real. Inclusive, uma dica que eu acho que é muito importante é quando alguém te fala do medo dele, não racionaliza, não tenta provar por A mais B que o sofrimento que o outro está tendo não é real, é falso. Você não está na pele do outro, você não sabe da dor dele. Racionalizar não ajuda a vencer o medo. É admitir, desabafar e ressignificar esse medo, trazendo um poder superior para socorrer, que traz a solução. Por isso que o salmista diz: você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Deixa eu orar com você. Ora comigo. E nessa oração eu quero pedir que Deus te socorra, como Ele socorreu o Marquinho naquele dia. Não importa de onde vem seu medo, não importa se ele faz sentido ou não. O nosso Deus é o Deus que entra na parada com você e te socorre do medo, independente de onde vem, independente de se ele faz sentido ou não. Deixa eu orar por isso e ora comigo. Senhor, eu clamo pelo teu filho, eu clamo pela tua filha, eu clamo por uma intervenção sobrenatural. Senhor, eu oro para que o Senhor dê para o teu filho, para a tua filha que está ali do outro lado da tela, a coragem de parar de questionar o próprio medo, a coragem de admitir que o medo é real, independente se a fonte do medo seja real ou não. Eu oro para que o teu filho tenha coragem de aceitar que o que ele está vivendo é medo, é pavor. E eu clamo ao Senhor para que a sua intervenção sobrenatural traga o alívio do medo e que o Senhor seja o Deus que socorre, o Deus que protege, o Deus que faz o mal retroceder, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Até o próximo episódio. A gente ainda tem alguns episódios até o final da série ainda. Nosso plano é que essa série, Enfrentando o Medo, vai durar 12 episódios. Esse foi o 7º, então ainda faltam 5. A gente ainda tá junto. Até o próximo episódio e não esquece de comentar aqui embaixo dizendo o que Deus falou com você. Tá bom? Deus te abençoe.